Tá bom, vou apresentar minha família para vocês. Estou aqui porque o meu marido, que é o meu pastor, me liberou para estar aqui hoje, né? E esses são os meus filhos. Eu sou muito abençoada, dá para perceber, né, gente? Olha quantos negros e ricos que Deus me deu. Eu vejo me dar o número 3, né? E eu sou muito abençoada, e é por causa dessa família que Deus me deu, é por causa do cuidado e da responsabilidade que eu tenho com eles. Eu estou aqui na frente e tenho autoridade para ministrar a palavra, porque antes de ministrar a palavra, eles têm uma cobertura espiritual sobre mim, e eu ocupo o meu lugar de esposa na minha casa. Eu posso pregar para vocês nessa noite. E eu quero agradecer ao Senhor por isso, honrar o Senhor pelos meus amigos. E quem quer, por favor? Isana, Salmi, são ovelhas, amigos e os nossos intercessores. Então, quando meu esposo não está comigo, eles estão, eu não saio sozinha. Não sou boba, né, gente? Não saio sozinha, eles estão sempre comigo. Obrigada, amigos. Quando eu estou pregando nos cultos de mulheres, ele não entra. Ele fica dentro do carro orando. É muito amor, né, gente? Fica dentro do carro orando até que termine o culto e eu consiga levar um copo de Coca-Cola, né, amigo? Quem tem amigo tem uma riqueza. Eu tenho pessoas que nos amam e que intercedem por nós. Tem o maior presente que um pastor, alguém que está na frente da obra, pode ter, é pessoas que intercedem por nós. Então, às vezes, de madrugada, eles mandam mensagem: estamos orando por você. Começamos um jejum por você. Então, isso é muito precioso. Glória a Deus. Queria ministrar uma palavra para vocês nessa noite. Eu quero falar sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Algo que o Senhor tem me feito viver, tem me feito romper. Eu gosto muito de falar sobre coisas que eu vivo com Deus, experiências que eu tenho com Deus. E eu tenho observado que a maneira como nós enxergamos a nossa vida, o olhar que nós temos na nossa vida, isso influencia todas as áreas da nossa vida, influencia a maneira como nós nos comportamos, tudo aquilo que nós percebemos, a percepção que nós temos do mundo. Essa percepção processa informações e nós começamos a nos relacionar da maneira como nós enxergamos o mundo. Então, a forma como você pensa, ela é muito importante. Existem modelos mentais que foram formados a partir daquilo que nós vivemos. Existem modelos mentais negativos, e esses modelos mentais, eles foram formados a partir de experiências de dor, por exemplo, a partir de experiências ruins, de palavras de maldição, de palavras negativas que foram geradas e que foram profetizadas sobre nós. Situações difíceis foram montando, foram construindo modelos mentais. E aí, quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para a nossa igreja, quando nós olhamos para a nossa família, nós olhamos por esse viés. Modelo mental é a maneira como nós enxergamos a vida. Vocês já perceberam que nós vivemos as mesmas coisas, fomos criados, né, com a mesma família, com o mesmo pai, com a mesma mãe, mas cada pessoa tem um jeito diferente? Cada pessoa enxerga a vida diferente. A gente fala assim: como que essa pessoa é assim se o pai é diferente, se a mãe é diferente? Ou nós estamos reunidos na mesma igreja e nós ouvimos a mesma palavra, mas cada pessoa entende a palavra diferente. Uma pessoa fala: uau, que palavra poderosa, eu entendo essa palavra, recebo essa palavra, tomo posse dessa palavra. A outra pessoa fala assim: nossa, eu já ouvi isso tantas vezes, para mim não faz nem sentido mais, sabe? Estou até cansada de ouvir. O que acontece dentro de nós? É que nós temos um modelo mental, nós temos experiências que moldam a nossa maneira de pensar, que nos faz enxergar a vida de maneira diferente. Então, quando nós temos um modelo mental negativo, o que acontece com a gente? Nós enxergamos tudo sobre essa ótica. Tem coisas lindas acontecendo, tem coisas maravilhosas surgindo, mas nós focamos naquilo que ainda não aconteceu, nós focamos naquilo que ainda não deu certo. Mas existem pessoas que têm modelo mental positivo. Por quê? Porque a sua experiência de vida foi tão gostosa, ela perdeu tantas coisas boas, sabe? São pessoas que tiveram experiências marcantes com o pai, experiências marcantes com a mãe, foram pessoas que foram incentivadas para crescer. Essas pessoas têm um modelo mental positivo.
mental que você tem. Então, a história acaba colocando em nós um óculos. E esse óculos, ele tem um grau, ele tem um filtro que nos faz enxergar de maneira diferente. E esse filtro são os modelos mentais. Eu tive muitas experiências na minha vida que me trouxeram um modelo mental diante da dor, por exemplo. E o primeiro foi quando eu fui a primeira vez ao dentista. E o meu dente estava com um buraquinho, mas aquele dentista, ele, sem anestesia, ele arrancou o meu dente. E eu consigo sentir a dor até hoje. Eu consigo sentir ele mexendo muito forte no meu dente. Ele tinha muita força. Isso me traumatizou. Eu tenho muita dificuldade com dor. Então eu vejo um médico, um cirurgião, um dentista, eu consigo sentir a dor antes da pessoa tocar em mim. Então isso me traumatizou. Então eu olho tudo que é relacionado à saúde, sabe, eu olho com muita dificuldade, eu sinto, eu já me encolho, porque isso me trouxe um modelo mental. E olha que é muito difícil vencer isso, porque os modelos mentais, eles também podem ser transformados. E foi muito difícil mudar esse olhar, trocar esse filtro. E há 2 semanas atrás eu precisei fazer uma cirurgia. E o Espírito Santo foi trabalhando em mim, na minha mente, durante esses anos. É 40 anos, né, gente? Tem que vencer, né? Algumas coisas. Aí eu falei, amor, o que aconteceu? Eu fui no dentista. E ele fez uma cirurgia no meu dente. E eu não senti nada, nem antes, nem durante, e nem depois. A mão daquela dentista era tão leve. Gente, como todos os dentistas não são assim? Aí ele falou pra mim, amor, será que foi você que mudou? Eu falei, faz sentido. Eu mudei. Os meus dedos foram ficando menores do que a necessidade e o entendimento de fazer algo. Os modelos mentais, eles nos fazem olhar a vida diferente. Então nós conseguimos enxergar dor aonde nem existe dor, por causa das coisas que nós já vivemos, por causa das coisas que nós já passamos. Nós conseguimos ver oportunidade aonde não tem oportunidade, por causa das coisas que nós já vivemos. Então hoje nós vamos falar sobre gigantes. Qual o verdadeiro tamanho dos gigantes? Existem algumas curiosidades sobre gigantes. Lá em Gênesis 6, 1 ao 2, fala sobre... É um texto que muitas pessoas têm dificuldade de compreender, e algumas pessoas entendem que gigantes, eles nasceram de relações sexuais de anjos com humanos, por causa desse texto. Olha só, Gênesis 6, 1 ao 2 fala que os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. E os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram delas, tomaram para si as que agradavam e se casaram com elas. Então tem pessoas que pegam esse texto para dizer que os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram delas e tomaram para si. Esses filhos de Deus, têm estudiosos que falam que esses filhos de Deus são os anjos e as filhas dos homens são mulheres humanas. Mas isso cai por terra quando a Bíblia fala também que os seres espirituais não se casam e não se dá em casamento. Então a tradução mais fidedigna é que os filhos dos homens são os homens da descendência de Sete, filhos de Deus. E as filhas dos homens são os descendentes de Caim. Então a Bíblia não está falando sobre gigantes. A Bíblia está falando de relações que eram proibidas diante de Deus, porque era um povo separado com um povo que vivia no pecado. Então quem são esses gigantes? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 17 e nós vamos falar de um gigante bem conhecido, que nós desde pequenos ouvimos falar sobre ele, que é o Golias. E nós vamos saber como que são os gigantes. Como que eram os gigantes daquela época? Eu entendo que da mesma maneira que tem o ananismo, são pessoas que têm um padrão de tamanho menor que a maioria. Existe também os gigantes, aqueles que nasceram maior do que a maioria. E quando eu fiquei lendo esse texto e vi o tamanho de Golias, eu falei, nossa, minha infância inteira eu imaginava que Golias tinha 6, 7 metros, porque a gente acaba valorizando tanto o tamanho de
Golias, não é? E olha o que a Bíblia fala sobre Golias. 1 Samuel 17. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Eques-Damim, entre Socó e Judá e Azeca. E em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. E assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército. E ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 70 quilos. Também usava uma caneleira de bronze. Carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, com eixo de tear. E a ponta do ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. E seu escudeiro caminhava à frente dele. Então nós vamos aplicar Golias, esse gigante mencionado na Bíblia. Ele era um homem grande. E os historiadores falam que por eles serem grandes, eles eram usados para a guerra, porque eram homens muito grandes, muito fortes e muito violentos. Os gigantes que a Bíblia relata eram homens violentos, homens de guerra. E Golias então tinha todo esse estereotipo. Mas quando a gente pensa nessa batalha entre Golias e Davi, entre o povo de Deus e os filisteus, nós não podemos esquecer do que estava acontecendo em Israel. Saul estava no trono e Saul começou a desobedecer às ordens de Deus. E Deus manda Samuel ungir o novo rei. E quando Deus manda Samuel ungir o novo rei, ele chega na casa de Jessé. Vocês conhecem a história. E Jessé mostra os filhos que eram preparados para a batalha. Mas o Senhor fala para Samuel que não é nenhum daqueles que eram preparados para a batalha. E pergunta: você tem mais algum filho? E Jessé então se lembra que Davi era o filho mais novo, estava trabalhando atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai. Ele fala: tem Davi. Vocês se lembram da história? Então ele chama Davi, e Davi é o ungido, o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Saul não sabia disso, mas Deus tinha um plano de mudar a história de Israel. E depois disso, depois que Davi foi ungido, é como se Deus já estivesse preparando todas as coisas. É como se Deus já estivesse dando para Davi uma capacitação especial para aquilo que vinha à sua frente. A palavra de Deus fala que existia aqui um conflito. E esse gigante Golias, que era um gigante filisteu, ele se coloca diante do exército de Deus, o exército dos filisteus e o exército de Deus. E a Bíblia fala que todos os dias, por 40 dias, Golias ia diante do exército desafiar o exército de Saul, o exército do povo de Deus. E a Bíblia fala que durante esses 40 dias, ninguém ia lutar contra eles. Lá no versículo 8 do mesmo capítulo, Golias parou e gritou: por que vocês saíram todos? Por que vocês fugiram? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para que lute comigo. Se ele me matar, seremos os seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão os nossos escravos. Olha só. O exército de Saul era qualquer exército? O exército de Saul era qualquer exército? Não. E os irmãos de Davi eram do exército de Saul. Eram homens que foram treinados para a batalha. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam ali no vale, eles chegam no campo de batalha e no meio, o vale estava no meio, o exército de um lado e o exército do outro. Quando Golias chegava e afrontava, a Bíblia fala que os israelitas, esse povo do exército de Saul,
esconde, fica amedrontado, fica com medo, principalmente quando ouve falar do tamanho da luta, do tamanho da dificuldade, principalmente quando vê o tamanho do gigante. Muitos de nós fazemos como aquele exército de Saul, ficamos amedrontados, ficamos com medo, ficamos aterrorizados, e nós ficamos ali, nós vamos diminuindo, porque nós por um momento nos esquecemos quem é o nosso Deus. A maneira como Saul enxerga o gigante é totalmente diferente da maneira como Davi enxerga o gigante. Enquanto Saul e todo o seu povo fica aterrorizado, Davi entra em cena e Davi começa a ver uma outra situação. Sabe por quê? Porque o modelo mental do povo de Saul, do exército de Saul, era totalmente diferente do modelo mental de Davi. E nós vamos ver isso lá no versículo 13 do capítulo 17. Diz que os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinabe e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. E Davi era o mais moço. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi fazia o quê? Ajudava o seu pai a cuidar das ovelhas. Enquanto os irmãos que eram preparados estavam no campo, Davi estava ajudando o seu pai a cuidar das ovelhas. Mas chega um momento que o seu pai então chama Davi e fala assim: Davi, vai levar comida, vai levar alimento para os seus irmãos. E Davi então vai. E eu imagino Davi meio, sabe, desligado, só estou indo levar comida para os meus irmãos. Mas quando chega ali, Davi está no campo de batalha. E Davi então começa a ver um cenário, ele vê algo acontecendo, ele se depara com uma situação. E essa situação é de um exército filisteu gritando, querendo guerra, um exército querendo vitória, um exército querendo ir para cima. E Davi chega ali, a Bíblia fala que ele pega os mantimentos, deixa na mão de alguém que era responsável por isso. E Davi vai ver o que está acontecendo. Lá no versículo 24, sigam comigo no texto. Versículo 24, quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar o Deus de Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem matar. Dará suas filhas como esposa, isentará toda a família de pagar imposto. Então Davi perguntou: o que receberá o homem que matar esse filisteu? O que receberá o homem que matar esse filisteu? Afinal, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o Deus Todo-Poderoso? Imagina aquele menino diante de uma situação de batalha. Ele olha para aquela batalha e o que Davi vê? Uma oportunidade. Fala comigo, oportunidade. Quando nós estamos no meio da batalha, quando nós estamos em meio à guerra, o que você enxerga? O que você vê? Davi vê uma oportunidade. Ele pergunta: o que vai ganhar a pessoa que lutar contra esse gigante? Ele não fica apavorado, ele não fica com medo, ele não fica exaltando o tamanho do gigante, porque quando Davi chega no campo de batalha, ele fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que desafia o Senhor dos exércitos? Olha que tremendo. Davi não fica impactado com o tamanho do gigante. Davi fica inconformado com a ousadia de um homem que desafia a Deus. Sabe por quê? Porque Davi enxergava as situações de maneira diferente. O modelo mental de Davi era diferente. Todos estavam vendo um monstro, todos estavam vendo uma derrota, mas Davi enxerga oportunidade. Tem crente assim. Se encontra um crente, sabe, que está ativado pelo Espírito Santo. Aí você sabe da vida dele, você encontra ele, ele fala: como você está? Bem, graças a Deus. Esperando no Senhor, crendo nas promessas
promessas. Estou cheia do Espírito Santo. Eu falo assim, meu Deus, o que pode? Eu conheço uma irmã que passou anos orando pelo marido dela, para a conversão do marido dela. E quando eu encontrava ela no mercado, nas sextas-feiras, ela é uma Bíblia ambulante. Eu encontrava ela, paz, tudo bem, irmã? Tudo bem. Hoje no meu devocional o Senhor falou, assim te diz o Senhor. Eu falava, amém, irmã. Glória a Deus. E ela, pastora, eu posso orar com você? Aí eu gostava e falava, meu Deus, que mulher é essa? É uma pessoa que tem um modelo de mente baseado nas promessas. O modelo mental dessa mulher é um modelo mental que foi construído nas experiências com Jesus. O modelo mental que foi construído em experiências de vida. Mas nós também encontramos alguns crentes que vão na igreja todo domingo, que dá o dízimo. Crentes que têm ano de igreja, que conhecem a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás. E você encontra essas pessoas na rua, depois do culto, como você está, irmão? Misericórdia. Mas tem uma pessoa que faz tudo de ruim. Ó, irmã, tudo de ruim acontece comigo. Você viu tal coisa? Você viu o que está acontecendo no mundo? Você viu o que está passando na Cidade Alerta? Irmão, você viu o que está acontecendo no governo? E você sabe, meu filho, é uma tribulação. Irmão, olha o diabo. Olha, irmão, o diabo. Mas o diabo está se agradando, o diabo está com raiva de mim. Você fala assim, meu Deus, que Bíblia que essa mulher está lendo? O que está fazendo na igreja, Jesus? Que homem é esse, misericórdia? Ele só vê o gigante. Tem crente que é assim, só vê o gigante. Esquece de Deus, esquece das promessas. Ele observa o gigante, ele valoriza o gigante. Aquele povo, aqueles homens de Saul, eles ficavam falando o tempo inteiro, meu Deus, é grande demais. Olha que homem é este. Mas chega Davi em cena e Davi fala, quem é esse homem? Quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus vivo? Aleluia. O modelo de Davi era um modelo diferente. Sabe por quê? Porque Davi sabia que era Deus. Davi conhecia Deus. Não era de ficar sendo preparado para a guerra. Era uma vida de intimidade. Enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, Davi tinha uma intimidade com Deus. Ele foi construindo as suas experiências. Amém? Ele foi construindo o seu modelo mental. Enquanto Deus agia em sua vida, ele foi construindo o seu modelo mental. Eu quero dizer para você, se você é crente, se você confia em Deus, eu quero dizer para você que existe um Deus que é poderoso para te salvar. Existe um Deus que é poderoso para te libertar. Existe um Deus que é poderoso para lutar as suas guerras. Não tenho que temer. Não tenho que temer. Pode vir o medo, pode dar aquele arrepio. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu quero dizer para você, não tenho que temer. Deus vai começar a nos colocar em experiências onde nós vamos olhar o tamanho do gigante, mas nós não podemos esquecer de olhar o tamanho do nosso Deus. Quando eu tinha 16 anos, eu falo que eu era muito crente, eu era mais crente do que eu sou hoje. Eu tinha muita fome de Deus, muita sede de Deus. Eu queria ter experiências espirituais. E eu andava com pessoas mais velhas. Eu gostava daquelas irmãs da oração, sabe assim, todo mundo corria. Eu queria elas perto de mim. E eu comecei a caminhar com meus tios. E eles estavam estudando sobre libertação. Eles tinham saído do espiritismo, 40 anos de espiritismo. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E ele começou a querer entender sobre as coisas espirituais. Eu ia com ele. Ele ficava 40 dias de jejum. No segundo dia eu desmaiava, passava mal, não aguentava fazer jejum. E ele falava, olha, hoje nós vamos orar por uma mulher. Essa mulher está enferma há anos. Essa mulher tem um diagnóstico difícil e nós vamos orar. Ele novo convertido e eu uma criança. Mas eu queria ter experiência com Deus. Eu via na Bíblia Jesus expulsando demônios. Eu falava, eu também quero expulsar. Eu via na Bíblia os mortos ressuscitando. Eu falava, eu também quero ter essas experiências. Se Deus é o mesmo, se Ele não mudou, o que está mudando? Somos nós. Então eu não quero mudar, eu quero ter essas experiências. E eu fui toda cheia de convicção e fé. Entrei naquela casa. A mulher estava ali, bem pequenininha, bem magrinha. Nós começamos a orar. Senhor, consagramos esse lugar, consagramos essa casa, consagramos essa irmã diante do teu altar. Daqui a pouco, a mulher deu um grito. Olha os irmãos, já está toda arrepiando. Calma, irmãos. Fiquem frios. Olha o tamanho do nosso Deus. Eu falo assim, se for para arrepia quando fala o nome de Jesus, tá? Demônio não. E aí, aquela mulher fez,
E ela pegou de um estante cheio de louça. Ela pegou naquele estante para quebrar tudo. O que eu fiz? Dei um passo para trás. 2 passos, chegou na porta. Eu vou abrir e vou correr. Porque é isso que acontece quando a gente está diante de uma dificuldade. Aí eu olhei com meu tio e ele olhou para mim e disse assim: você vai me ajudar, né? Você é crente há 16 anos, eu estou começando agora. Eu respirei e falei: Jesus. Voltei de novo. Meu tio começou a falar: em nome de Jesus. Eu tomei aquela força assim e falei: em nome de Jesus, mão para trás. Porque, gente, eu vim de uma igreja batista. Só que a minha igreja batista era estranha. E eu ia em algumas cruzadas evangelísticas. Olha, eu sou dessa época, me respeitem. Eu ia em umas cruzadas evangelísticas e eu via aqueles homens de Deus falando: mão para trás, de joelho, aqui não vai bagunça não. Eu vou dar dessa também. Eu falei: mão para trás, de joelho, aqui você não vai fazer bagunça não. Ele foi mão para trás de joelho, eu fiz um mal. Jesus é poderoso mesmo. Eu correndo de demônio, olha isso. Gente, depois desse dia, essa experiência marcou a minha vida. O que está comigo é maior do que está no mundo. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o que você tem, é sobre aquilo que Ele te entrega. Não é sobre aquilo que você pode, é sobre aquilo que Ele já conquistou na cruz. Amém? Qual é o tamanho do seu gigante? Quem é esse circunciso? Qual é o tamanho dele? Por que você está amedrontado diante das dificuldades, diante dos problemas? Por que você valoriza tanto o diabo? Por que você valoriza tanto ele? Por que você valoriza tanto as doenças? Por que você valoriza tanto os problemas? Davi tinha um modelo diferente. Enquanto aquelas pessoas começam a correr, Davi quer saber o que ele vai ganhar. Que tremendo. Quantas pessoas estão com medo, Davi, sabendo uma oportunidade de mudar de vida? Uma oportunidade de engrandecer o nome do Senhor. Uma oportunidade de fazer o nome de Jesus conhecido. E ele pergunta: quem é esse que desafia o Senhor dos Exércitos? Aleluia. Deus luta por nós. Gente, a boca fala do que o coração está? A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu repertório é de derrota, é porque é isso que está cheio do teu coração. Se você só vê impossibilidades, é porque é isso que você crê. Se você só vê problemas, é porque o teu coração é assim. Mas se você tem uma mentalidade do céu, se você caminha com Jesus, a tua mentalidade é diferente. As pessoas começaram a falar: quem é esse menino? E falaram para Saul: tem um menino aí que está querendo saber o que ele vai ganhar se ele derrotar Golias. E Saul manda chamar Davi. Eu imagino que Saul pensa assim: um guerreiro novo, alguém poderoso. No versículo 34 ao 37, no versículo 32, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe com este gigante. Olha isso, gente. Ninguém se preocupe com esse gigante. O seu servo vai lutar contra ele. E Saul responde: você não vai conseguir lutar contra esse gigante e vencer. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando o leão ou o urso aparece para levar o cordeiro do rebanho, eu vou contra ele com o meu cajado, tiro o cordeiro da sua boca. E se o animal me atacar, eu seguro pela mandíbula, dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão, eu fiz isso com o urso, e eu vou fazer o mesmo contra esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o Senhor dos Exércitos. E disse ainda: o Senhor que me livrou da garra do urso e do leão também me livrará desse filisteu. Porém Saul consentiu: tá bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Gente, quando um homem e uma mulher, um jovem, um adolescente é tomado por fé, ele é meio doido. Gente muito crente, gente que confia em Deus, não bate bem na cabeça. Porque Davi chega diante do rei e fala assim: não fique com medo, não se preocupe. Não se preocupe. Como você não se preocupa? O gigante está lá, 40 dias que ele
gigante. E Davi engrandece o Deus vivo. Eu quero te convidar a mudar a tua mentalidade. Eu quero te convidar a perceber exatamente o tamanho do gigante e o tamanho do teu Deus. Eu quero te convidar nesta noite a se encher do Espírito, a se encher de fé, a se encher de autoridade e falar para a sua alma e falar para você mesmo porque você está batida, ó minha alma, porque você está perturbada dentro de mim. Confia em Deus, confia em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque você está preocupado, não te preocupes. Davi se enche de autoridade e fala para o rei: não te preocupes. Davi ele começa a lembrar das suas experiências, porque quando nós estamos diante de uma dificuldade, é as nossas experiências que vão dar norte. São as nossas experiências que vão trazer autoridade ou medo. Quais são as experiências de Davi? De vitória. Davi começa a falar para o rei: olha, rei, eu sou pequeno. Olha, rei, eu sou moço. Mas olha só as experiências que eu tenho. Eu já matei um urso. Olha, rei, eu já matei. Sabe, eu tirei o animal do meu pai das garras do leão e do urso. Eu matei os dois, eu arranquei as ovelhas do meu pai. O Deus que está comigo é esse Deus que vai me fazer vencer o gigante. Essa foi a resposta de Davi. Ele declarou a sua experiência diante do rei. Irmão, sabe o que eu aprendo? Que somos nós que ditamos o tamanho do gigante. Somos nós que falamos o tamanho que é o nosso problema. E talvez você esteja engrandecendo demais o teu problema. Talvez você esteja valorizando demais o teu gigante. Talvez você esteja valorizando demais aquilo que é impossível. Davi fala em outras palavras: olha, esse gigante é como o urso e como o leão. Olha isso. O tamanho do seu gigante é o tamanho da fé que você não tem. O tamanho do seu gigante é o tamanho da experiência que você ainda não viveu, por isso você está amedrontado. Davi compara o tamanho do gigante com o tamanho do urso e com o tamanho do leão. Olha, se eu matei o urso e o leão, eu mato esse gigante. Olha a audácia desse menino. Ele está falando assim: o Deus dos exércitos não mudou de tamanho. Aquele Deus que me ajudou lá no campo, nas minhas experiências, é esse mesmo Deus que vai exaltar o seu nome diante de todos. Saul então fala assim: não, tudo bem, então já que você vai lutar, vai, mas coloca a minha armadura. Coloca a minha armadura. Coloca todos os meus aparatos de guerra. Mas Davi fala: não, eu não consigo lutar com essas armaduras. Davi, ele entendia que essa batalha não era só humana, existia algo mais. Você sabe que um dos problemas nossos é que nós não conseguimos discernir o que é natural e o que é espiritual. Ou a gente espiritualiza tudo, ou a gente humaniza tudo. Quando Davi olha para aquela batalha, ele entende que aquele desafio do gigante não era só para Saul e o seu exército. Aquele desafio era para medir o tamanho de Deus. Aquele desafio era para envergonhar o povo de Deus. Então Davi fala: se essa batalha é espiritual, eu não preciso de armas materiais, humanas. Eu não preciso, rei, da tua espada. Eu não preciso das tuas coisas, porque eu tenho as minhas estratégias. Eu estou entendendo a guerra que eu estou lutando. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: entenda a guerra que você está lutando. Tenha discernimento dessa guerra. Davi enxergava uma batalha que passava de uma visão humana, e ele não quis aquelas armas que Saul carregava, porque aquelas eram as armas de Saul e não as dele. Eu quero dizer uma coisa para você: as estratégias que Deus vai te dar, elas são para você, não é para outra pessoa. Não queira pegar a história do outro e encaixar na tua vida. Busque em Deus as estratégias que Ele quer te entregar. Busque em Deus as armas espirituais que Ele quer te entregar para vencer essa batalha. Davi fala assim: eu não quero as tuas armas, porque eu já tenho as minhas. Eu já tenho as minhas. Talvez se Davi colocasse as armas de Saul, ele iria batalhar da maneira
Ele. Por isso a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Davi então pega suas próprias armas, ele pega as suas 5 pedras do riacho, ele põe na sua bolsa de pastor, ele vai armado apenas com o seu cajado e com uma funda, e ele vai enfrentar o gigante. Quando Golias vê Davi, ele dá gargalhada. Não é possível, não é possível. Tanta gente nesse exército, não é possível que mandam para mim essa criança, esse menino, ele fala assim: eu sou um cachorro para vocês. Olha só o que vocês mandam para mim, vocês estão me vendo como um cachorro. Davi, ele vai diante daquele gigante, ele é desprezado, e o gigante fala: eu vou dar a sua carne para os animais. Sabe por que ele faz isso? Porque é isso que ele enxerga, é isso que o gigante enxerga. Apenas um menino. Mas Davi, ele responde a partir de um ponto de vista, a partir de um modelo mental diferente. Ele não enxerga aqueles quase 3 metros de altura. Ele olha aquele homem apenas como inimigo de Deus. E ele responde lá no capítulo 45, no versículo 45, no mesmo texto que nós estamos lendo. Davi responde ao filisteu: você vem a mim com espada, você vem a mim com a lança, com o dardo, mas eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça, e darei aos cadáveres de seus homens, às aves dos animais selvagens, e o mundo saberá, aleluia, que há Deus em Israel. Qual era o objetivo de Davi? Não era receber glória. O objetivo de Davi é que todos entendessem que há um Deus em Israel. Você sabe que o nosso objetivo de ver salvação na nossa casa, de ver transformação, o nosso objetivo de ver almas sendo libertas, sendo curadas, não é para falar que você pode, que você consegue, mas é para mostrar para as pessoas que ainda não entendem que há um Deus que peleja por nós. Aleluia! Esse precisa ser a motivação do nosso coração. Quando nós oramos, quando nós clamamos, nós precisamos querer manifestar a glória de Deus. Você vai começar a entrar diante das batalhas de um jeito diferente. Você vai olhar as batalhas e as dificuldades não como um desafio, mas como uma oportunidade de que a glória de Deus seja manifesta. Ontem nós ouvimos aqui um testemunho tão lindo. E os testemunhos, gente, sabe para que existem os testemunhos? Para mostrar que há Deus em Israel. Eu não gostaria de chegar em uma igreja que não acontece nada. Eu quero chegar em uma igreja que Deus está fazendo alguma coisa. Para que servir um Deus que não acontece nada? Imagina, está do mesmo jeito. Você sabe por que nós passamos por lutas? Para a gente revelar quem é o nosso Deus. As pessoas vão querer saber que igreja é essa, que o povo passa por luta, depois vitória, depois fica falando que Deus fez. Olha, Deus fez aquela que não podia ter filhos. Olha, Deus curou aquele que estava desenganado. Que Deus é esse? Que poder é esse? O que está acontecendo em Presidente Prudente? Deus quer revelar o seu poder. Por isso que nós não precisamos temer os gigantes, porque eles são oportunidades para que o nome de Deus seja glorificado. Nós estamos com a irmã da nossa igreja que orou 30 anos pelo seu marido. 30 anos. E o marido nunca foi à igreja. E um dia o meu esposo falou assim, ligou para ele e falou assim: vem aqui na nossa igreja. Ele foi. Aí o homem se converteu. Primeiro dia de culto falou assim: amor, você trouxe o dízimo? Não, para chegar já dando o dízimo, Jesus tem que converter, né? Porque pensa que o povo dá dinheiro para o capeta, para a bebida, para tudo qualquer coisa, mas igreja não. Igreja passou roupa, né? Falei, se está convertido, foi 30 anos para orar, para converter, né? Primeiro dia de culto, amor, você trouxe o dízimo? Ela falou: não, eu tenho dinheiro aqui, mas é meu, me empresta, porque eu tenho que dar o dízimo. Eu falei: esse é convertido. Meu Deus, esses 30 anos valeu, hein? Gente, a família está impactada. O que está acontecendo aqui? Foi para a igreja. Sabe por que essa irmã ficou 30 anos orando?
para mostrar para aquela família que há Deus em Israel. Sabe por que você está sofrendo? Não é porque o diabo. Não é porque diabo. Se um crente sofre, é permissão de Deus. Se um crente fica doente, é permissão de Deus. E eu vou te contar, se um crente não é curado, você sabia que Deus também é glorificado? Vou te contar um mistério aqui. Meu pai ficou 18 anos doente. Imagina eu cheia de fé do jeito que eu sou. Agora você imagina minha mãe, que é o triplo de mim. A gente orava, ungia, declarava, fazia ato profético, mandava levantar, o homem não levantava. E vinha pastor e orava, esse homem vai levantar. Um dia eu falei, Deus, o Senhor está envergonhando a gente. Por que a gente está aqui orando, falando que Deus vai fazer? Esse homem não levanta. Você sabe o que Deus falou comigo? Se vocês continuarem me servindo, se vocês continuarem me adorando, com o pai de vocês doente, se vocês continuarem sorrindo, Deus está sendo glorificado. Eu falei, uau! Uau! Que revelação tremenda, isso encheu meu coração. Porque as pessoas iam para a igreja, sabe por quê? Porque a minha mãe vivia sorrindo e cantando, e elas não entendiam. Tinha pessoas que falavam assim, você é muito nova, casa de novo, seu marido vai morrer daqui a pouco. O homem não morria não. Esse não bichinho. Esse homem vai morrer, não morria. Ia para o hospital, não morria. Casa de novo, moça, olha, deixa esse marido, põe uma cuidadora. Ela falava não. As mulheres queriam saber que Deus era esse. Eu entendi que Deus é glorificado até na doença de um justo. Deus é glorificado na morte de um justo. Irmãos, nós precisamos mudar nossa mentalidade. Nós precisamos olhar com uma visão espiritual sobre as coisas que são espirituais. Nós somos seres espirituais. Amém? Tudo que acontece com o justo tem a permissão de Deus. Lembra de Jó? Para Jó ser tocado, ele precisou de permissão. Como que foi o último estado de Jó? Melhor do que o primeiro. O homem era rico, ficou mais rico. O homem tinha filho, teve mais filho ainda. É isso que Deus quer nos fazer entender. Que Ele está conosco. Ele está conosco. Vai ter dia que a gente vai sentir medo? Vai. Vai ter dia que a gente vai duvidar? Vai. Vai ter dia que nós vamos olhar para o gigante e perceber que ele é grande? Sim, vai. Mas todas as vezes que isso acontecer, lembre-se de quem é o teu Deus. Lembre-se das coisas que Ele já fez com você. Lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre-se das maravilhas que você já viveu. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E o desejo dele é abençoar os seus filhos. O desejo dele é que o seu nome seja conhecido através da sua história, através da minha história. Essa é a Bíblia que o povo dessa cidade vai ler. É o que Deus está fazendo na sua vida. É a maneira que você se comporta diante das dificuldades. Essa é a Bíblia que o povo está lendo. Essa é a Bíblia que o povo está lendo. É o teu jeito de agir, é a tua maneira de agir. É assim que Jesus é glorificado. Não é daquilo que você fala, é daquilo que você vive. Aleluia. Davi então vai para cima de Golias, capítulo 17 ainda, versículo 45. Diz que quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi saiu correndo para enfrentá-lo. Como que os soldados de Saul faziam? Saíam correndo de medo. Mas olha o que a palavra de Deus diz, que Davi sai correndo para cima do gigante. Gente, a gente precisa aprender a enfrentar os nossos problemas de frente. Amém? Saul vai para cima do gigante, enfiou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e atirou com uma funda, e a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. E assim Davi venceu o gigante, matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. E em seguida ele correu até o filisteu, puxou a bainha da espada dele, a espada do próprio gigante, e usou para matá-lo e cortar a sua cabeça. Quem que venceu o gigante? Foi Davi? Foi a pedra? Que pedra é essa? Não. Foi o próprio Deus. O objetivo era que aquela guerra fosse mesmo uma guerra desproporcional, para que as pessoas
olhos estiverem em Deus, você vai ver os gigantes, mas não de uma maneira ameaçadora. Você vai olhar para os problemas e para as dificuldades como uma oportunidade de Deus ser revelado. Você vai olhar para o gigante e vai falar: ei, gigante, você não pode me amedrontar. Você ainda não viu o tamanho do meu Deus. A vitória é nossa. Fala comigo: a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Essa luta não é sobre você, é sobre Ele. Aquilo que Deus vai fazer vai exaltar o nome dEle. A tua perseverança em Deus vai exaltar o nome dEle. A tua fidelidade com o Senhor em tempos de guerra é testemunho. Qual é o verdadeiro tamanho do gigante? Fala comigo: é menor que o meu Deus. É menor que a minha fé. É menor que as promessas. É menor que a unção que eu carrego. É menor que as vitórias que eu já conquistei. Fale comigo: o gigante é menor do que ele aparenta. É você quem vai ditar o nome do gigante. Todas as vezes que você vê o gigante, olhe para o tamanho do Deus que você serve. Vamos ficar em pé. Quero orar com você. Eu quero te convidar nessa noite a pensar e a ver o tamanho do gigante que você tem enfrentado. Qual é o nome dele? Quero que você feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. E lembre-se aí, qual o nome do teu gigante? Fala o nome dele. Olha, é uma doença. É um filho que está longe do Senhor. É um marido. É uma esposa. É um jovem, um adolescente que está passando por crises. É um jovem, um adolescente que está sem esperança, que não tem sonhos. São jovens que estão querendo desistir das suas vidas, desistir daquilo que Deus tem, desistir das promessas. Fale agora diante do Senhor e diga: Senhor, esse é o meu gigante. Esse é o meu gigante. Agora fale para o Senhor: eu me aproprio, Senhor, do poder. Eu me aproprio, Senhor, da autoridade. Eu me aproprio, Senhor, da fé. Eu me aproprio, Senhor, da ousadia. E eu vou encarar esse gigante, porque eu sei, o Senhor está comigo. Levante sua